Existe uma decisão marcada para quarta-feira que pode expor o maior problema do Fluminense na temporada. E o pior, pode não ter jeito de resolver isso a tempo. Zubeldia, zaga reserva, chances desperdiçadas, arbitragem. Vamos por partes. Fluminense e Vasco não saíram do 0 a 0 no Maracanã, mas o resultado é a parte menos importante dessa história. Porque o Fluminense criou muito. 12 finalizações contra 6 do Vasco, e mesmo assim, nada aconteceu. Só que antes de falar do ataque, precisamos entender uma coisa que quase ninguém comentou. O Fluminense entrou em campo sem nenhum zagueiro no banco. Nenhum. Se Ignacio ou Igor Rabelo se machucasse, ia ter que improvisar um volante ali, no meio da decisão mais importante do mês. Pensa nisso por um segundo. Um time que disputa mata-mata de Copa do Brasil, sem margem de erro na zaga, qualquer contusão boba, uma entrada mais dura, uma virada de tornozelo e o banco não tinha resposta. E é aí que a história fica interessante, porque apesar disso tudo, o time não tomou gol de novo. 2 jogos seguidos sem sofrer gol, contra a Bahia e contra Vasco, times com propostas diferentes, com uma zaga que praticamente nunca jogou junto. Mas a pergunta que fica é: até quando essa zaga improvisada aguenta? Vamos deixar isso guardado, porque tem outra coisa acontecendo ao mesmo tempo e ela é ainda mais grave. Canóbio teve chance na cara do gol, não fez. John Kennedy teve 2 chances claras, não fez. Isso não é a primeira vez. Contra o Bahia foi a mesma coisa, 20 finalizações e 0 gols. Repare no padrão, não é falta de volume ofensivo. O Fluminense chega, cria, finaliza. O problema começa exatamente no último passo, no momento de definição. E isso levanta uma questão que vai muito além de um jogo isolado. Será que é um problema pontual de estar sem ritmo, como alguns torcedores defendem, ou é estrutural, ligado à qualidade técnica do elenco atual? Então surge a pergunta que ninguém no departamento de futebol parece ter a resposta. O Fluminense tem um problema de escalação ou o Fluminense simplesmente não tem um jogador decisivo? Segura essa dúvida, porque agora entra outro personagem nessa história, o árbitro. Ramon abate Abel, e o auxiliar dele foi ainda pior. Lance que era escanteio para o Fluminense virou tiro de meta. Falta que não existiu virou cartão amarelo para Lúcio Acosta. Um lance em que o jogador nem chegou a encostar no adversário. E teve mais. Bola que bate no braço de um jogador do Vasco dentro da área e nada é marcado. Reclamação geral da torcida nas redes, mas o jogo seguiu como se nada tivesse acontecido. Só que aqui vem um detalhe que muda tudo. Mesmo com a arbitragem contra, o Fluminense ainda criava mais que o Vasco. Isso quer dizer o quê? Que o problema não é externo, é interno. Por mais que a arbitragem tenha, sim, prejudicado o time em pelo menos uns 3 lances claros, ela não explica a incapacidade de transformar a chance em gol. Esse é um problema que vem de dentro do campo, não da bandeirinha. E voltando para a zaga reserva de antes, Ignacio fez o jogo da vida. Melhor em campo, isso disse muita gente, né? Seguro na bola aérea, decisivo em pelo menos 2 duelos individuais contra o ataque do Vasco. Mas Igor Rabelo, ele sim, teve um erro que quase custou caro. A bola sobrou pro TT de cabeça entre os 2 zagueiros. Podia ter sido gol do Vasco. Não foi por pouco. E se tivesse sido? A conversa hoje seria completamente diferente. Não estaríamos falando de um Fluminense que ainda tem chance na volta. Estaremos falando de um time atrás do placar, precisando reverter fora de casa, num cenário beirando o desespero. Isso nos leva para o próximo capítulo dessa história, as escolhas de Zubeldia. O técnico manteve o mesmo esquema, o mesmo 4-3-3, mesmo sem ter os pontas ideais para a função. Canóbio discreto, Serna sem repertório, 2 jogadores que deveriam ser o motor ofensivo pelas beiradas e que a partida após partida entregam um pouco. E na hora de mudar o jogo, tirou Lúcio Acosta, que tinha amarelo, arriscando expulsão, para colocar o Nonato, um jogador que não tem o mesmo perfil de criação. Ou seja, o time que precisava de mais criatividade ficou com menos. Isso conecta direto com o problema de antes. Lembra dos jogadores que não decidem?
Agora some isso com as decisões de banco que não ajudam a resolver. É o efeito cascata. Zaga sem profundidade, ataque sem faro de gol e um técnico que na hora de reagir escolhe o caminho mais conservador em vez de arriscar uma peça diferente. E é aqui que a história fecha o círculo. Porque agora, quarta-feira, o Fluminense joga com o mando de campo. Sem critério do gol fora de casa, sem empatar, vai direto para os pênaltis. Ou seja, tudo que não foi resolvido nesse primeiro jogo, a zaga sem reservas, o ataque que não converte, o time que aposta no mesmo esquema, vai precisar ser resolvido em 90 minutos ou menos. E aí fica a pergunta que ninguém tem coragem de responder ainda. Se o Fluminense não conseguiu vencer com zaga reserva contra o Vasco, o que muda para quarta-feira? Se você pudesse escolher só uma coisa para o Zubeldia mudar antes da decisão, a escalação, o esquema e as substituições, qual seria?